Olá, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa tarde. Estava lendo um livro, O Poder Protetor de Deus. E achei bem peculiar a situação em que estamos vivendo. E temos algumas leituras. Algumas delas estão em Números 13, 25 a 33, Números 14, do 4 a 10, e Josué 14, 6 a 12. E aqui diz assim: é um fato penoso que alguns cristãos possam crer no poder salvador de Deus, mas não em seu poder protetor. Não compreendem que aquele que é o doador da graça é também aquele que nos guarda em sua graça. Vejamos nas Escrituras como nós que fomos salvos por Deus podemos ser guardados por Ele. Josué 14, verso 11. Desculpa lá que eu vou abrir aqui. E diz assim: Caleb falando: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. É interessante que esses dizeres aqui de Josué 14, 11, onde Caleb afirma, que ele ainda está forte. Com 85 anos ele ainda estava forte, como quando tinha 40. Então, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele como para voltar, assim para sair a ele como para voltar. Refere-se à vida cotidiana. Para o combate, refere-se à vida sob circunstâncias especiais. Como foi a força de Caleb no dia em que Moisés o enviou para espiar a terra da promessa. Assim era no dia em que ele proferiu estas palavras. Ele era capaz de lutar contra as exigências comuns da vida, sobre condições de especial tensão. Embora já houvesse decorrido 40 anos, ele estava tão forte como em sua juventude. Aqui nós vemos o poder protetor de Deus. Da forma como Caleb estava na flor da idade, assim estava na sua velhice. Ele não estava menos vigoroso aos 85 do que esteve aos 40. Uau! Fantástico! Poder de Deus. Há somente uma explicação para isto. Ele foi guardado por Deus. Somos totalmente incapazes de guardar-nos na graça de Deus. Não há qualquer garantia de que, mesmo 5 anos após termos sido salvos, seremos achados com a mesma medida de fé que possuímos no início de nossa vida cristã. Não podemos, pelos nossos próprios esforços, permanecer na graça de Deus. Só Ele pode preservar-nos em sua graça. Aleluia.
Como pôde Caleb experimentar o poder protetor de Deus? Josué 14:14 responde a essa pergunta. Visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E de que maneira perseverou ele em seguir ao Senhor? Somos informados disso em Números 13 e 14. Após os 10 espias terem trazido um péssimo relatório da terra prometida, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente prevaleceremos contra ela. É a declaração de uma pessoa que persevera em seguir ao Senhor. Ele crê que a vitória sobre todos os inimigos está garantida, porque as promessas de Deus são dignas de confiança, porque o Senhor está com o seu povo. Irmãos e irmãs, vocês creem? Muitas pessoas creem, mas sua fé é uma fé vacilante. Elas cantam suas canções de louvor, todavia, mesmo que as palavras estejam corretas, há algo errado com a tonalidade. No caso de Caleb foi diferente. Ele cantou as palavras certas na tonalidade certa. Ouçam suas notas claras. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eia, subamos. Uma pessoa que persevera em seguir ao Senhor e o considera digno de confiança é alguém que faz a vontade de Deus e a faz imediatamente. E quanto aos 10 espias, eles olharam para os habitantes da terra e viram que eram homens de grande estatura, e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Olharam também para si mesmos e aos seus próprios olhos. Eram como gafanhotos. Seus olhos estavam fixados nas dificuldades que desafiavam o seu avanço. E eis aqui a razão pela qual tantos cristãos falham em experimentar o poder protetor de Deus. As dificuldades tampam a sua visão. Deus não quer que fixemos os olhos nos montes que obstruem o nosso caminho. Ele quer que digamos aos montes: passa daqui para acolá. Mateus 17, 20. Muitas pessoas estão continuamente pensando em seus fracassos e, por assim dizer, elas abrem caminho para fracassos adicionais. A derrota é certa se estamos constantemente contemplando a derrota. Se continuamente a pensar que não há nenhuma saída, esse pensamento bloqueará a saída. Apenas somos corajosos quando temos em vista as promessas de Deus. É uma pena que tantos do povo de Deus careçam daquela fé viril que caracterizou Caleb e ainda concentrem os pensamentos na intensidade dos seus sofrimentos e na insuperável natureza de suas dificuldades. Todavia, aqueles que não temem os filhos de Enaque, os gigantes que habitam na terra da promessa, certamente prevalecem. Caleb não temia os enaquins, tanto que pediu a Josué para dar-lhe como porção na terra da promessa o monte no qual eles tinham sua fortaleza. Josué 14, 12 a 15. Ele não estava desanimado por saber que aqueles eram homens de grande estatura, nem por suas cidades serem muito grandes e fortificadas.
Portanto, ele os conquistou sem nenhum esforço. O problema todo em relação à conquista é: você confia em si mesmo ou no Senhor? Se você está apoiando-se em si mesmo, então naturalmente você tem de considerar se os Enaquins são fortes ou fracos. E se suas cidades são bem fortificadas ou não. Mas se você se apoia em Deus, então a questão dos recursos humanos nem sequer se levanta. Se você está confiando em Deus, não há motivo para temer, pois a vitória é garantida a todos aqueles que depositam sua confiança nele. Há outro fato notável em relação a Caleb. Ele exortou toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Uau! Ele procurou mostrar aos filhos de Israel que da própria terra eles podiam extrair recursos para possuí-la. O povo dessa terra, como pão os podemos devorar, declarou ele. Que é pão? Pão é algo que você come, pão é algo que produz um crescimento de força. Os habitantes da terra eram reconhecidamente homens de grande estatura, mas Caleb proclamou que eles eram alimento para o povo de Deus. Uau! Ele não apenas honrou as promessas de Deus, mas também desprezou os obstáculos que se levantaram no caminho da sua realização. E todo cristão verdadeiro como Caleb honra a Deus e aprecia alegremente todos os obstáculos. Mas isso não deixa nenhum lugar para o orgulho, pois somente aqueles que se humilham perante Deus é que são capazes de se colocar do seu lado. Toda vez que você encontrar uma dificuldade, toda vez que se achar numa situação impossível, pergunte a si mesmo: vou morrer de fome aqui ou vou comer o alimento que foi posto diante de mim? Se você está apoiado no Senhor para a vitória, deixando que sua vida vitoriosa seja manifestada em você, encontrará um alimento fresco e um acréscimo de vitalidade ao aceitar como pão aqueles Enaquins que estão desafiando o seu progresso. Lembre-se de que as pessoas que não comem bem não podem crescer até a maturidade. Muitas pessoas tomam a palavra de Deus e a realização de sua vontade como seu alimento, mas rejeitam os Enaquins como se fosse uma comida desagradável ao paladar. Quanto mais comemos tal comida, mais forte nos tornaremos. Caleb é uma grande ilustração deste fato. Por ter ele aceitado o inimigo como pão, ele ainda estava cheio de vitalidade aos 85 anos. Por ter ele ingerido tantos Enaquins durante todos aqueles anos, ele desenvolveu uma constituição que não demonstrava qualquer traço da idade. O mesmo acontece na esfera espiritual. Alguns irmãos e irmãs têm encontrado poucas dificuldades, contudo, são espiritualmente fracos. A explicação é que eles não consumiram Enaquim suficientemente. Por outro lado, há aqueles que têm encontrado e superado dificuldades após dificuldades,
tentação após tentação, estão cheios de vigor. A razão é que eles têm se alimentado bem. Toda dificuldade, tentação que Satanás coloca em nosso caminho é alimento para nós. Este é um meio divinamente preparado de progresso espiritual. A menor sombra de algum grande problema é suficiente para causar terror no coração daqueles que não creem em Deus, mas aqueles que confiam nele dizem: louvado seja o Senhor, aqui está mais um pouco de comida. Todas as nossas provações, sem exceção, são pão para nós. E quando aceitamos uma provação após outra, somos ricamente alimentados, mais e mais, e o resultado é um contínuo acréscimo de força. Examinemos agora como isso funciona na prática. Não devemos esquecer que há uma condição relacionada ao poder protetor de Deus. Se não confiamos nele, ele fica impossibilitado de guardar-nos. A fim de conhecermos o seu poder protetor, devemos crer de todo o coração em suas promessas. Se temos dúvidas a respeito da nossa capacidade de vencer, então estamos desacreditando em seu poder de nos guardar. Toda manhã, quando nos levantamos, devemos dizer-lhe: agradeço-te por ter me guardado ontem e hoje tu ainda me guardarás. Não sei que tentações me sobrevirão e não sei como posso vencê-las, mas creio que tu me guardarás. A primeira epístola de Pedro 1:5 deixa claro que Deus guarda aqueles que têm fé nele. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Não somos nós que temos de enfrentar as tentações e tentar vencê-las. É o poder protetor de Deus que nos levará até o fim, e devemos crer que ele é capaz de nos salvar, de dar lugar ao pecado. Desde que confiemos nele de maneira absoluta, mesmo quando somos assolados inesperadamente por tentações, algo surpreendente acontece, de um modo que não conseguimos explicar. Algo afasta todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! É o escudo da fé. Ele surge entre nós e Satanás, de maneira que seus dardos inflamados não podem nos atingir. Em vez de nos ferir, eles batem no escudo da fé e voltam para o próprio Satanás. Paulo disse: estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. O Senhor podia guardar Paulo, todavia ele fez algo que possibilitou o Senhor de guardá-lo. Ele se entregou ao Senhor. Se você crê nele, então deve entregar-se a ele. Ele pode guardar somente aquilo que lhe foi entregue. Muitas pessoas deixam de experimentar a bênção do seu poder protetor porque nunca se entregaram ao seu cuidado. Nunca disseram a ele: Senhor, eu me entrego a ti e te confio a proteção da minha vida. Irmãos e irmãs, vocês já se colocaram em suas mãos? Se verdadeiramente o fizeram, então poderão dizer, juntamente com Paulo:
Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se a vida de vocês está verdadeiramente em suas mãos, então Deus cumprirá em vocês a promessa de vos guardar de tropeços e para vos presentear com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas 24. Tropeçamos se o momento em que colidimos contra algo estivermos inconscientes de qualquer obstáculo no caminho. Louvado seja Deus, sua graça protetora opera além da esfera da nossa percepção. Irmãos, se vocês se entregarem sem reservas ao seu cuidado, hão de ficar maravilhados com a maneira com que serão guardados, mesmo quando não perceberem o perigo. Quando a tentação assalta repentinamente e o amor é exigido, vocês encontrarão amor brotando do interior e fluindo espontaneamente para enfrentar o desafio. Ou se uma súbita tentação exige paciência, sem que você conceda a ela um momento sequer de atenção, a paciência surgirá para enfrentar a necessidade. Louvado seja Deus! Do mesmo modo que a vida que recebemos de Adão se expressa espontaneamente, assim também a vida que recebemos de Cristo. Herdamos nosso mau temperamento de Adão e podemos ficar zangados sem o menor esforço. Herdamos o orgulho de Adão e podemos ser orgulhosos sem qualquer decisão deliberada. Do mesmo modo, todos os que receberam a vida de Cristo e se entregaram à sua proteção podem ser mansos sem resolverem ser mansos. E podem ser humildes, sem qualquer tentativa de sê-lo. A mesma espontaneidade de manifestação que caracteriza a vida que recebemos de Adão, também caracteriza a vida que recebemos de Cristo. Sua vida se expressa inconscientemente, sem nenhum esforço de nossa parte. Uma vez que confiamos em suas promessas e nos entregamos inteiramente a Ele, seremos guardados desde o dia de hoje até o dia da sua vinda e guardados imaculados. Graças a Deus que a graça salvadora na qual Ele nos introduziu hoje é digna de nossa confiança e nos conduzirá vitoriosamente por meio de todas as provações que se encontram à nossa frente. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, inimigo invisível aos olhos naturais, mas eu creio que todos aqueles que realmente confiam no Senhor já estão guardados nele. Apenas confia, creia nesta verdade. Creia nessa verdade. Nós estamos guardados no Senhor. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós temos um protetor que é superior a qualquer provação. Independente do tamanho do inimigo, se microscópico ou macroscópico, nós somos guardados, se é gigante ou se é mínimo. Nós estamos guardados naquele que nos ama, no Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, aquele que nos ama
Somos filhos amados. Um beijinho carinhoso em todos.